dia, tudo bem com você? Bom dia, ouvintes da Difusora. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. É a única candidata do sexo feminino. Sou sim. Agora, na história da ordem, tivemos outras candidatas? Tivemos há cerca de 12 anos, então é uma representatividade importante, considerando que somos 52% da advocacia hoje. Sim. Agora, ontem o candidato que esteve conosco, o Dr. Hermes Barrelli, disse que ele é o único candidato da oposição, que as outras duas candidaturas, a tua e do Dr. Fábio Marcuzzi, são candidaturas de situação. Aí a gente precisa pensar e ver isso, Adilson, porque afinal de contas ele foi vice do Bressan na primeira gestão e esteve com a gente durante um período presidindo a comissão de prerrogativas, né? E abandonou esse projeto do Bressan, que foi um legado que ele construiu para a advocacia, de abertura da OAB para todos os advogados e para todas as subsedes. Então ele se despregou desse projeto, está no direito dele de ir, mas a oposição não é. Não é oposição. Agora, o seu mote de campanha qual é? Pela ordem, o argumento sempre. E o argumento para conseguir os votos suficientes para se eleger, quais são? É pela ordem sempre. Vou te explicar por quê. Está aqui a nossa proposta, vou até deixar para você, para dar uma olhada, um resumo do que a chapa 3, que a nossa chapa fez, está se propondo a fazer. Se você olhar aí no verso, tem o apoio do Bressan, que é a chapa 14, que são os votos que a gente pede. Aliás, é candidato a presidente da CAASP. Candidata à presidência da CAASP, numa chapa que conversa muito com a gente a respeito de transparência e modernidade da nossa OAB. Se você olhar aí atrás, nós temos um QR Code para falar e demonstrar que nós investimos em tecnologia, né? Então, estou te deixando isso para você ver. É pela ordem, porque no primeiro mandato do Bressan, era pela ordem da voz da advocacia. Então, a OAB era fechada, que é hoje o grupo que o Fábio fez, oposição, e agora se ligou. Então, a OAB era fechada e o Bressan veio como a voz da advocacia, que é o argumento do advogado nas audiências, pela ordem. Pela ordem. Então, foi isso. No segundo mandato do Bressan, no qual eu venho como vice, para aprender com ele durante todos esses 3 anos, me preparar para esse momento de agora, foi novamente pela ordem. Era importante consolidar essa abertura. E agora, o pela ordem é pela OAB, pela independência da OAB, tanto que o ordem está maiúsculo. A gente acredita que essa OAB tem que ser independente, sem conchavo, sem nenhuma vinculação fora da instituição, uma vinculação que não seja com a advocacia, né? Ela tem que ser transparente, ela tem que ser inclusiva e ela tem que ser eficiente. É por essa ordem. Esse, inclusive, também coloca como prioridade trazer os jovens advogados para dentro da ordem? Com certeza. Eu acho que a gente tem que ter um olhar muito atento para a jovem advocacia. Eles são o futuro da advocacia, eles que conseguem nos dizer o que vem por aí, quais são os desafios. E a gente precisa acolher esse jovem formando ele advogado. Quem vai formar ele bacharel são as faculdades. A OAB tem a missão, e não pode se furtar disso, de encaminhá-lo dentro das prerrogativas que ele tem que entender para se defender, entender que é igual perante o Ministério Público e magistratura, e ele precisa seguir o caminho do nosso importante e fundamental Código de Ética. Nós temos um projeto, Adilson, muito bacana para a jovem advocacia, e isso vem da escola que a gente teve aí de aprendizado, que é um trabalho de mentoria, para que esse jovem saia da faculdade, possa interagir com os escritórios já estabelecidos e entender o que é preciso para montar o seu primeiro escritório. E cursos que a gente já fez no passado com o Sebrae, com cursos de coaching, ensinar um advogado hoje a calcular os seus honorários, que são os cursos de precificação, e ainda aprimorar o plantão de atendimentos que a gente tem para esclarecimento de dúvida e tudo mais. E aprimorar, é importante que se diga, no sentido de evolução. Né? Então a gente aprimora sempre evoluindo. E também lutar, por exemplo, para que um novo fórum seja construído naquela área que o ex-prefeito Pedro Vigatti destinou para a construção do novo fórum e também para a casa do advogado, que poderia sair da Rangel Pestana 636 e mudar-se para um prédio 0 km numa área que já está destinada. Lutar junto ao Tribunal de Justiça, porque esse fórum aqui
ele não cabe mais. Aliás, a Justiça do Trabalho nem está aqui, está lá no QIFO, lá no Banco do Brasil, no andar inferior do Banco do Brasil, o que é ridículo, diga-se de passagem. Dá para brigar por isso ou o Tribunal de Justiça vai dizer que não tem dinheiro nunca? Essa luta a gente vem travando e a gente tem que travar ela com muita responsabilidade, né? Tem algumas coisas para a gente dizer. A área que a OAB ganhou ali na cidade administrativa, a gente tem que mantê-la. E vamos manter. Não tem um prazo para a construção? Tem esses prazos, a gente vai sempre atentar para isso e cuidar. Até porque se a OAB perder, toda a cidade administrativa perde. Então deixa de existir, não faz sentido, né? O que acontece? Nós fizemos uma gestão perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, estadual, né? Fizemos perante o TRT também. E existe uma questão de orçamento. Não existe orçamento dos tribunais hoje para investir numa construção de fóruns naquele espaço da cidade administrativa. E os fóruns disseram, o município tem que construir para a gente ir. O município também não tem dinheiro para investir nisso. Tá? Então fizemos essa gestão. É o que nós tivemos o doutor Nalini na presidente do tribunal. Né? Agora, o que acontece que a gente vê, como a gente vê a questão de responsabilidade e de orçamento sempre. A gente queria uma sede linda lá, gostaríamos muito, teríamos estacionamento para advocacia, para poder acessar e tal. Mas não adianta levarmos para lá toda a nossa estrutura se os fóruns ficam aqui. Então a Justiça Trabalhista está ali, que movimenta muito, a advocacia estadual está aqui, o INSS está aqui. O que acontece? Você falou aqui do prédio do centro. Realmente... Obsoletíssimo, né? Mas a gente está vivendo a revolução tecnológica. Que até a Jovem Advocacia ajuda a gente com isso. Então, antes a gente não tinha espaço no fórum com os processos físicos. Agora, com a digitalização, os espaços se organizam. Apareceram, né? E a advocacia, Gilson, você sabe melhor do que eu, que vivemos aqui muito, né? Eu trabalhei 15 anos nesse prédio, vivi 15 anos aqui nesse prédio, a advocacia está no centro. Se a advocacia sair do centro e o fórum sair do centro, os fóruns que estão aqui, o que vai acontecer com o nosso centro? Então, se o prédio está feio, se ali está ruim aquela praça que a gente usa e tudo mais, eu acho que cabe a gente fazer a nossa parte para tentar melhorar isso, porque em termos de responsabilidade, neste momento não temos como sair dali. E temos uma coisa muito importante, nós temos, o Bressan tem desde 2016 investindo para manter na ordem em São Paulo, porque a gente não tem orçamento aqui, a gente não tem dinheiro, o dinheiro fica em São Paulo. Sim. Então eles reservaram em São Paulo, a pedido do Bressan, numa labuta muito séria dele, reservar o orçamento para a construção da nova sede aqui. Então, no mesmo lugar lá na Rangel, nós teremos um novo prédio ali que vai dobrar de tamanho praticamente e é um patrimônio da advocacia. Num lugar que hoje atende a advocacia e que no futuro é um patrimônio que pode ser trabalhado de investimento para a gente ir para um outro lugar. Estou vendo aqui na sua plataforma, transformar o atual site da subseção em um portal de internet e estruturado para a interação da advocacia com os serviços oferecidos. E outra coisa, a criação da função de ombudsman. Eu sou defensor de ombudsman em tudo. Aqui na rádio, a 33ª, no governo, porque para escutar o povo. Não, né? Você tem que saber o que o povo está achando do teu trabalho. É isso aí. Mais que isso, o ombudsman vai ter a função de dizer pra gente o que ele ouviu e falar, tá errado. A gente quer mais disso. Acerta por aqui. É democrático, né? E ele tem que ser independente também, né? E a gente tem aqui na nossa chapa, Gilson, você vai estar, então, eu como presidente, o doutor Erazê, que está aqui, pode dar um oi pro pessoal na nossa live, como vice, o doutor Adnan Salem como secretário-geral, o Guaraci Freitas representando a subsede de Campo Limpo, e a Renata Magalhães. A Renata Magalhães Soares, que é advogada, atuante também na área trabalhista, ela tem uma missão enquanto tesoureira. A gente tentou fazer essa transformação de site durante esse período, a gente não conseguiu. A gente conseguiu colocar bastante informação dentro desse site. Agora a gente já tem um orçamento, ele custa cerca de 15 mil reais, então a gente tem que se programar para poder fazer gestão em São Paulo, por isso que a gente também quer que a chapa 14 vença lá para a gente conseguir isso. A gente quer transformar esse site, então, num portal, para quê? Para que a Renata, enquanto diretora financeira, apresente as contas da nossa subseção. Né? Não para a sociedade não precisa disso, mas ela precisa prestar conta para a advocacia.
para que a advocacia possa se sentir mais parte disso. Então a gente transforma num portal, ele se loga lá com o certificado digital dele, ou com a senha, a gente vai ter que entender como isso vai funcionar. Ele vai poder fazer inscrição para curso, pedir o seu certificado, os cursos que as subsedes da cidade de Cajamar, Campo Limpo, Várzea, Itupeva, às vezes não conseguem chegar, ou mesmo o advogado que está com prazo não consegue ir até a casa para ver um curso, vai poder ver no site depois, no portal depois, e as contas estarão lá. Dona Daniela, nunca o direito esteve tão em evidência no Brasil. A gente conhece o nome dos ministros do Supremo, mas não conhece o nome do ministro da Fazenda, do Trabalho, etc. Então, mas eu estou percebendo que aquela tese ou aquela máxima dos poderes independentes e harmônicos anda se misturando ultimamente. E estou vendo o judiciário querendo legislar, o legislativo querendo judiciar e o executivo querendo fazer o papel dos dois. Não está na hora de dar uma separada e falar assim, cada um no seu quadrado? É por aí, é bem isso. E a ordem, junto com o direito, que eles estão aparecendo mais porque a gente vive momentos de defesa das garantias, de defesa das leis e defesa do direito. É esse o papel da OAB também. Ela tem um mandato constitucional, a Constituição colocou lá, artigo 133 fala da indispensabilidade do advogado na justiça, na garantia do Estado Democrático de Direito. A ordem vai ser trincheira nos próximos anos de discussão disso. E ela não pode se desviar do trabalho dela. Por isso que a gente fala muito em independência. Então a ordem, ela é sem cor, para ela poder receber todas as cores, ela tem que ser independente para ter força e então enfrentar as brigas que são da advocacia e as brigas pela boa aplicação da lei do Estado Democrático. Se ela se perder nesse caminho, ela vai entrar nesse, um quer fazer um, outro quer fazer outro. É o que está acontecendo hoje, né? Por isso que a gente não faz conchavo. Agora, a ida do Sérgio Moro para um ministério político, ele não é político, mas vai para um ministério, torna-se político automaticamente. Será bom para vocês ou não? É uma coisa que a gente vai ter que ver, né? Ele fez um trabalho aí à frente da Lava Jato, tem críticas, tem elogios, tem um papel importante e a gente vai ter que entender o que é isso. E ele vai ter que fazer esse aprendizado do que é ser um ser político também. Com certeza é um desafio para ele. Muito bom. Suas considerações finais, candidata Daniela. Nós estamos aqui, aí o pessoal que está acompanhando a gente na live, está aqui o nosso Bressante, só dá um oi para a turma. Fábio Godinho, o nosso Johnny Black. Está ali sempre atuante na nossa página. Nós estamos com uma campanha que está nos deixando muito felizes. Nós temos propostas, nós temos um material que agradou a jovem advocacia, que era um desafio chegar nesse jovem e trazê-lo para a ordem, entender esse desafio. Então, com muitas propostas e efetividade para a advocacia ver toda a importância da OAB para que a advocacia e a OAB se fortaleçam. Fizemos de início um pedido de instalação de um comitê de combate à fake news, né? Porque a OAB tem que ser exemplo do país que a gente quer e dos cidadãos que a gente quer. Então a gente fez isso e nós vamos seguir, independente de ataque, de mentira que a gente vê por aí, a nossa campanha não precisa disso. A gente tem proposta, estamos muito felizes, estamos muito confiantes que Chapa 3 e Chapa 14, com o voto dos ouvintes da advocacia, vão ganhar as eleições no dia 29. Boa sorte e obrigado pela presença. Obrigada.